Então, Cravo, eu queria passar para você e justamente pedir que você nos explique e nos ajude a entender qual é o papel dessa igreja, como que essa igreja que recebeu as chaves das mãos de Jesus tem agora essa missão, né, de proclamar o evangelho, o que essa igreja é na terra, o que ela significa na terra e dentro do conceito da teologia de reino. Amém, pastor Rafael. Então, as Sagradas Escrituras, elas apresentam metáforas que mostram que a igreja ela tem assumir 4 feições básicas. São metáforas, são formas que ela cumpre determinadas missões, onde você vê a igreja de 4 maneiras: a igreja como família de Deus, a igreja como embaixada do reino de Deus na terra, a igreja como hospital de Deus e a igreja como um batalhão de guerreiros do evangelho. Enquanto família de Deus, nós destacamos alguns aspectos importantes que toda a igreja deve observar. O primeiro deles é o acolhimento. Você recebe um indivíduo que está excluído, que está rejeitado, que está adoentado, que está entristecido, que está, de uma certa forma, excluído. Então você começa a dar para essa pessoa aquilo que ela não está recebendo do mundo. Você tem a igreja como lugar de inclusão. Não basta só você acolher, mas você precisa incluir essa pessoa. Então tem muitas igrejas, por exemplo, que a pessoa é recebida, mas infelizmente, algumas a pessoa fica para lá, as pessoas estão muito preocupadas em si mesmos e não trazem a pessoa para o seu grupo, para a família. É como se essa pessoa ficasse do lado de fora da casa, ficasse na varanda. Ela foi bem-vinda, ela entrou na residência, mas ela não foi chamada para a intimidade da família. Ela ficou no lado da varanda. O acompanhamento, então não basta só você trazer, você incluir, mas deixar a pessoa por conta própria. A palavra diz: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Então, mesmo que a pessoa já esteja sabendo orar, já esteja compreendendo alguma coisa, já está lá na intimidade, mas às vezes é necessário você quebrar um certo acanhamento, às vezes é necessário você estar sempre perguntando: não apareceu aquela semana? Liga, telefona, ou então a pessoa deixou de aparecer, deixa para lá, não quero saber. Não é bem assim. Você vai ter que dar conta dessa ovelha, dessa vida que Deus colocou para você cuidar. Então você tem que ir atrás, sim. Jesus largou as ovelhas no deserto e foi atrás de uma. Então, e você vê a importância que o Senhor dá, e você vê também a responsabilidade que nós temos perante o Eterno. E também o outro detalhe é a tolerância. O apóstolo diz: tolerai-vos uns aos outros, porque o ser humano, ele é um ser falho, pastor Rafael. Ele é um ser cheio de altos e baixos, às vezes é inconstante. Então é necessário que se tenha muita paciência. Às vezes pessoas que vêm de um contexto de violência, de abuso, pessoas assim precisam mesmo de ter muita tolerância com essa pessoa. Agora, você tem a igreja como embaixada. Bom, no caso da igreja como embaixada, eu estou olhando aqui as minhas anotações aqui, ela vem do entendimento justamente de reino. Então, o reino, do ponto de vista jurídico, ele é todo o território cujos habitantes estão subordinados a um rei. Eles obedecem a um rei. Então, eles têm como sua pátria este reino. E a igreja, no contexto do reino, ela é como uma extensão desse reino. Então, ela é uma agência desse reino, onde quer que esse rei queira que ela esteja. Então, você tem a embaixada. A embaixada faz o quê? A embaixada produz embaixadores, que são os funcionários da embaixada, que são aquelas pessoas que Deus comissionou, preparou, capacitou, e a embaixada agora está enviando, ela tem essa incumbência. Então, os embaixadores, eles vão levar a mensagem desse rei, vão levar a mensagem desse reino. E veja, toda a embaixada, como todos já devem saber, ela é uma extensão
do reino. Então, naquele pedaço de território, às vezes até físico mesmo, ali a soberania é exercida ali é do reino, não é daquele país onde ele está, mas a soberania do reino, a lei que se aplica ali é a lei do reino, e onde todo cidadão que é um embaixador também estará sobre ele, imperando, agindo a legislação desse reino. Então, a lei que está sobre ele não é a lei daquele lugar onde ele está, daquela nação. E esse embaixador, ele tem um tempo limitado para cumprir a sua missão. Por quê? Porque depois de um certo tempo, ele vai ser chamado à presença do rei que o enviou, que o colocou naquela embaixada, para ele prestar contas dos seus atos. Os talentos que ele recebeu, ele também vai ter que prestar contas desses talentos. O que ele fez com aqueles talentos? O que ele realizou com aqueles talentos? Então, é importante por quê? Porque está dentro do conceito de igreja para fora, de ministério para fora, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E também tem a concepção da igreja como hospital. A igreja como hospital do reino é onde você recebe os enfermos de alma, é onde você recebe os desgostosos, é onde você recebe todas aquelas pessoas que estão padecendo de alguma enfermidade. A maioria dessas enfermidades, às vezes, elas são psicológicas, às vezes elas vêm de um problema que essa pessoa está enfrentando e ela acaba, de tanto que ela oprime a pessoa, ela acaba somatizando. Soma é uma palavra grega que significa corpo. Então, aquele problema, aquele dilema, que ninguém sabe, que o médico não tem como fazer diagnóstico, começa a influir no corpo físico. Então, é onde aparecem as doenças psicossomáticas. Pessoas com depressão, pessoas com atraso de menstruação, pessoas com uma série de problemas que não têm necessariamente uma causa orgânica, não tem uma fonte orgânica, porque são problemas que precisam ser tratados do ponto de vista espiritual. Então, a igreja é esse grande hospital, onde a pessoa vai para ser tratada, ela não vai para ser isolada, ela vai para ser tratada, cuidada, e todo o crente, ele é um enfermeiro, ele está ali para cuidar daquela pessoa, ele está ali para se preocupar com aquela pessoa, para encaminhar aquela pessoa. E nós temos também ainda a igreja como um batalhão de guerreiros do reino. Então, Paulo diz para Timóteo lá, né? Ele fala, olha, seja um guerreiro que cumpre o seu ministério como um guerreiro. Então, essa palavra em grego é kalos stratiotes. Kalos é inspirador, stratiotes é guerreiro, literalmente guerreiro. Então, você precisa ser um guerreiro e você precisa não só batalhar, mas você precisa inspirar outros. Você precisa ser uma pessoa tal que você, com seu exemplo, você venha trazer outros para o reino que queiram também realizar esse trabalho em prol do reino, lutar pelo reino, pela causa do reino, lutar pelo nosso rei, até, se for necessário, dar até a sua vida, como os nossos irmãos fizeram isso nas arenas, nossos irmãos fizeram isso, muitos foram perseguidos, e hoje em dia nós temos aí perseguições também ao redor do mundo, muitos países aí do Oriente, enfim, alguns lugares ainda têm esses episódios. Então, isso é importante para que a gente possa ver que a família também a igreja também é a família de Deus. Então, pessoas que estão aí abandonados, porque a palavra diz assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me recolherá, aleluia. Amém. Glória a então Deus. Você recebe aquela pessoa precisa de carinho, aquela pessoa precisa de afago, aquela pessoa precisa de uma atenção. Então é quando você traz a pessoa e você diz para ela assim, olha, você tem uma família. Amém. Você não está sozinho. É isso aí. Você não é qualquer um. Você não é um indigente. Você tem um pai. É um pai que olha por você, que cuida de você. Um pai que é apaixonado por você. Isso. Um pai que vai te dar toda a atenção, não importa o que aconteceu. O importante é que esse pai está pronto para te receber. Amém.
Mas eu passo a palavra para você agora, Isso, pastor. maravilha, cara.